Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, professor. Agora sim. Joia, Maria. Obrigado. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, gente? Sim, tá dando para ver. Pessoal, boa noite. Mais 2 minutinhos a gente já começa, tá? Só estou tentando configurar um negocinho aqui, mas eu acho que vai dar certo, ok? Pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui na nossa última aulinha. Conforme o que a gente combinou na semana passada, hoje a gente vai trabalhar os capítulos 4.2, 4.3, 4.4. São muito simples, são arquivos assim capítulos bem leves, bem rápidos. Não vão falar de nada que a gente já não saiba, que a gente já não domina, a gente só vai reforçar alguns conteúdos e depois eu explico sobre a questão da prova, ok? Combinado? Combinado, Ontem professor. Ok, boa noite para o senhor, tudo bem? foi tudo jóia, meu caro. Boa noite. Ontem quem assistiu a palestra ontem travou de vocês também, né? Estava travando, sim, uma hora dava certo, outra não dava, mas eu assisti os pedaços que deu para assistir. Eu pedi para o pessoal da organização, né? Porque quem estava organizando era o pessoal da pós-graduação. Eu pedi para eles depois mandar para a gente um link do vídeo, né? Porque eles devem ter gravado para a gente depois ter isso, porque o assunto é bem legal, assim. A gente até já apontou algumas coisas que ele falou ali, mas é legal a gente depois assistir sem travar, né? Eu acho que o meu teve uma hora que travou e não voltou, depois voltou depois de quase 20 minutos, né? Mas
parece que teve um problema nacional em relação a isso. Então, parece que eles vão disponibilizar, sim, o vídeo, tá? Aí eu passo para vocês. Eu acredito que é um problema mais da maneira que o senhor está falando mesmo, porque não é problema da conexão da gente, não, que, por exemplo, aqui a minha internet, modesta parte, ela é ótima, funciona É, muito bem. Eu acho que é algum problema lá mesmo. a Mas se minha o senhor também tem... conseguir o limpo, vai ficar bom. Eu gostei da palestra, muito boa. o tema estava bom, não estava? Eu também É, gostei. Aí eu já pedi, não tive resposta ainda. Eles devem entrar, devem responder em breve. Assim que eu conseguir, eu mando para vocês, tá? Mas eu tudo acho que bem. algum problema lá mesmo, porque o meu também, assim, a internet não estava travando, não era problema aqui, não. Era lá, provavelmente alguma coisa lá. Sim, com certeza. Vamos lá, gente. Então, na nossa aulinha 4.2, aqui eu emendei os 3 slides, gente, mas lá depois ele já disponibilizei, parece que ele não estava autorizando lá. O Ava está com algum probleminha lá, tá, gente? Parece que amanhã já está tudo ok. Eu unifiquei os 3 slides aqui, então são bem simples, bem rápidos, mas é o fechamento da matéria. E qualquer processo, qualquer intervenção, por favor, fiquem à vontade, tá, gente? Alguns de vocês já me mandaram os compilados. Eu já dei ok lá em alguns, tá, gente? Né? Eu vi que o senhor começou, o senhor mandou, mas não foi, né? O senhor mandou por e-mail, né? Não, senhor, não mandei, não. Eu estou terminando o último hoje para mandar amanhã ou depois, assim que sobrar um tempinho. Eu recebi um e-mail que estava como se o senhor estivesse tentando mandar. Então, ótimo. Então, depois o senhor manda, então. Qualquer coisa o senhor me fala. Tá Tudo ok? bem, tranquilo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, gente. E aí, dos compilados, já recebi normalmente. Qualquer dúvida, qualquer processo, vocês me avisem. E aí a gente vai conversando, tá? Esse capítulo 4.2 ele trabalha muito a questão da economia solidária, economia colaborativa e economia criativa, tá, gente? São 3 nomes diferentes, mas que remetem à mesma ideia da gente começar assim a pensar a economia de uma forma muito mais ampla e fugindo um pouco daquela economia capitalista, daquele processo do viés capitalista, tá? Eu gosto de falar isso com cuidado, gente, não que o capitalismo seja bom ou ruim. Eu acho ele imperfeito, né? Mas é um sistema que, querendo ou não, ele agrega uma série de vantagens que outros sistemas também não dimensionaram. E se a gente for olhar mesmo no capitalismo como capitalismo assim, original, o próprio Adam Smith ficaria horrorizado com o tanto de mudança que teve para pior em relação às propostas do capitalismo em si, como das propostas liberais que ele era um grande defensor, né? Então, o capitalismo não é perfeito, mas é um sistema que, a princípio, funciona mais e ele falta pouquíssimas coisas para se tornar um sistema mais eficiente, mais abrangente, mais justo, por assim dizer, tá? Tem gente que vai virar e falar que capitalismo não combina com justiça social. Em parte, isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, é o capitalismo que permite uma série de avanços, né, no tocante às tecnologias, a uma evolução de vários processos que culminam aí na comunicação, na informação, no aprendizado. Então, aquela questão, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Então, enquanto não tiver um processo de uma postura mais ampla dos países rediscutirem o processo econômico mundial, né? O capitalismo como está, ele realmente não fica um pouco a desejar, tá? Eu já falei isso em algumas aulas, tá, gente? E é interessante que o mundo está rediscutindo esse processo de repensar esse capitalismo na forma como ele está, ou seja, de repensar uma economia que seja mais ampla, menos desigual e que ela permita que todos os países, de uma certa forma, consigam se interagir com o equilíbrio necessário, tá? Eu já falei isso até em sala de aula, uma das iniciativas, inclusive, para se rediscutir o capitalismo, partindo até do Vaticano, né? O próprio Papa, antes do processo da Covid-19, estava fez um convite para uma série de encontros
voltados exclusivamente para se rediscutir a forma como o capitalismo ele acontece hoje. Tamanha as várias injustiças, as várias desigualdades, os vários processos que acabam comprometendo, tá? Então, gente, não é que o capitalismo seja ruim, ele querendo ou não, ele é o único sistema. Teve já o socialismo, o comunismo, essa coisa toda, o pessoal, nem a China é comunista mais, né, gente? A gente já vê que ela é mais uma mistura de um comunismo com capitalismo, mas e isso é interessante porque a gente vê que está todo mundo perdido quando você vai ter um processo de repensar, né? E as várias facetas do capitalismo, né? O Estado tem que ser máximo, tem que ser mínimo, num processo de pandemia como a gente está agora. Você vê que o Estado ele é que salva as empresas, ele que salva as instituições, e ele que distribui dinheiro, então não existe Estado mínimo, né? Ao mesmo tempo, determinadas posturas do Estado elas têm que ser mudadas, porque o Estado às vezes ele é inchado demais, então a gente acaba vendo uma série de discussões que, querendo ou não, a gente acaba fazendo parte, mas o principal, né, é que, em vez de a gente não discutir algo a respeito, é a gente tentar, então, discutir para tentar encontrar um caminho que seja melhor para todo mundo. Ok? E aí, esse nosso assunto hoje, ele vai falar um pouquinho disso, né? E dentro desses processos de se pensar, né, uma economia que não seja tão dilacerante, que uma economia que não seja tão complicada, principalmente naquele tripézinho que a gente viu lá do meio ambiente, sociedade e economia, em que a economia acaba atropelando os outros processos, ela provoca muita desigualdade social, ela provoca uma degradação ambiental, né? Porque a forma de ser da economia é desse jeito, né? Então, os processos, as imagens das empresas, cada vez mais isso tem contado, a forma como a economia atua tem mudado, positivamente, inclusive, mas estamos num processo de reflexão e inflexão em relação a isso, tá? Então, já tem vários países rediscutindo, tem até uma proposta de um modelo holandês, gente, que é interessantíssimo, que vai um pouco nesse encontro que a gente vai ver hoje, de repensar a economia de uma forma que ela não seja completamente injusta, mas que ao mesmo tempo ela impõe assim num processo de competitividade, num processo de meritocracia, qualquer que seja o argumento que o pessoal usa, mas nesse processo de fazer o capitalismo ser muito mais do que ele é, né? Do que esse processo especulativo, sem produção, em que você tem pouquíssimas pessoas enriquecendo em detrimento da pobreza mundial, né? Então, esse nosso assunto hoje, a economia solidária, começa com isso. O que é economia solidária, né, gente? O próprio nome é interessante, a gente vai ver depois, mas é uma estratégia, né? Parte de uma estratégia para promover a igualdade social e garantir o pleno emprego, né? E parece estranho, porque a gente vira e fala assim, mas como assim economia garantir uma igualdade social, né? E o objetivo é exatamente esse, né, gente? É você criar um conceito de... Oi? Não, alguém? Oi. Oi. Boa noite, Rodrigo. Quem é? Boa noite. Boa noite. Oi, Brenda, tudo bem? Boa noite. Graças a Deus, e você? É porque eu acabei de entrar aqui. Não, bacana. Tá, qualquer coisa vocês podem intervir aí, tá, gente? Fiquem à vontade aí, tá? E aí, pessoal, é um conceito de geração-trabalho em que você tem, numa economia solidária, uma colaboração, né, entre várias pessoas, e a princípio como uma ação solidária, objetivando o quê? A construção de uma sociedade pós-capitalista, então é uma sociedade que vem depois desse capitalismo. O nome até pode ser o mesmo, dificilmente muda-se o nome, tá, gente? Mas uma concepção totalmente diferente desse capitalismo que está aí, que garanta um convívio harmônico entre as pessoas. Então, no primeiro momento, a gente fica meio complicado. Porque como que é o capitalismo hoje? O capitalismo hoje você tem pouquíssimas pessoas que são donas da força de produção, que contratam uma mão de obra para executar, uma mão de obra que vai ser explorada em vários processos, positivamente e negativamente, tá, gente? Mas que, no final das contas, o lucro não é dividido por igual, então você vai ter pouquíssimas pessoas cada vez mais poderosas do ponto de vista de ganho financeiro,
mas, ao mesmo tempo, sem permitir uma maior inserção de pessoas com essa questão do capital. Então, o capitalismo que não prega o capital para todo mundo, ele acaba sendo injusto. E é aí que se tem uma necessidade de reflexão. E aí, nessa proposta de economia solidária, a ideia não é nem maximizar o lucro, né? Não é buscar o lucro a todo custo. Mas o principal na economia solidária é a quantidade e a qualidade do trabalho. É como se fosse um pouco assim, todo mundo ter emprego, né? E aí já muda bastante a concepção, né? E já que todo mundo vai ter um emprego, como é que seria a qualidade desse trabalho, né? Como é que seria a forma de trabalho? Então você tem um processo em que a ideia aqui é que todo mundo ganhe, né? Todo mundo produza, todo mundo trabalha, todo mundo tem um emprego, tenha um salário e faça a economia girar, né? Parece utópico, né, gente? Parece utopia, mas não é, tá? Isso é um processo até que já tem algumas experiências interessantes, mas que trabalha exatamente nisso. E esse processo, ele vai além, porque além desse processo de você garantir uma empregabilidade, né, uma mão de obra em que todo mundo possa exercer essa mão de obra, esse trabalho, ela ainda está ligada a uma realização de um empreendimento que vise o quê? O pleno desenvolvimento local integrado e sustentável. Ou seja, é você dar emprego para todo mundo que está no seu entorno, para que todo mundo possa trabalhar, ter um mínimo de dignidade, ter um mínimo de salário e fazer as coisas funcionarem, a economia girar, o crescimento do país e por aí vai, tá? O modelo específico, né, da economia solidária, ele é caracterizado por uma autogestão. O que é isso, né? Ele é administrado pelos próprios participantes numa ideia, num regime de democracia na qual não há figura do patrão. Acaba tendo uma liderança, tá, gente? Mas é um processo em que todo mundo é chefe, né? E os empregados, eles tomam todas as decisões administrativas plenamente em igualdade de condições, num relacionamento um pouco que preserve essa democracia de participação e compreende o trabalhador como um proprietário da empresa, né? E aí muda, querendo ou não, as várias concepções, que vai acabar autogestionando, né? Ou seja, fazendo a própria autogestão, não se confundindo com o controle operário. Então, todo mundo exerce uma parte do trabalho, todo mundo entra com uma parcela de atuação e, no final das contas, você divide o lucro por igual para todo mundo, tá? Então, qual que é um exemplo clássico de economia solidária? Gente, cooperativa já é uma economia solidária, né? A gente vê aí as várias pessoas que se juntam em uma cooperativa como forma de se fortalecer, como forma de buscar negociações mais positivas. Imagina vários produtores locais, né, de uma agricultura familiar em que todo mundo fosse sozinho, não conseguiria, às vezes, um melhor preço pelos seus, por exemplo, aqui, hortifrutigranjeiros, e aí você vê eles se juntarem numa cooperativa, e aí, gente, não tem nada a ver com essa coisa de sindicato. O pessoal tem mania primeiro, de denegrir a ideia de sindicato, segundo, de achar que tudo é a mesma coisa. Não é. Eu tenho uma cooperativa em que você está juntando várias necessidades, com várias vontades, em que quanto mais pessoas unidas no mesmo ideal, melhor é para todo mundo. Então, você imagina vários produtores locais juntarem, colocarem os seus produtos numa central que vai cooperar, que vai todo mundo é dono, mas que vai gerenciar tudo isso e vai fazer uma oferta de entrega, de distribuição, de negociar os melhores valores pelos produtos. Não vai ter essa competição de a batata de um ser vendida primeiro do que a batata do outro, está tudo junto ali num processo. Então, acaba que sendo benéfico e interessante para todo mundo que se associa, né? Então, as cooperativas se organizam, né, caracteristicamente por essa questão de autogestão. É um modelo de negócio que promove uma gestão participativa, tem sim o processo amplamente democrático e uma autonomia para cada um, e você tem uma divisão de tudo que lucra, né? Você tira lá um percentual para poder ajudar na estruturação da cooperativa e o resto é dividido por igual, tá? Eu já participei de alguns projetos de desenvolvimento local integrado, em que uma das políticas do governo, até do governo do estado de Minas Gerais, era exatamente criar cooperativas
Em várias cidades do interior de Minas, você pegava a vocação do lugar, o que cada uma gostava de fazer, qual que era assim, o processo característico do local, da região, e aí você juntava as várias cooperativas, né, para poder exatamente isso. Todo mundo filiando, todo mundo trabalhava, contribui, né, com algum processo, com alguma coisa, e no final você tem uma divisão de lucros interessantíssima aí. Sem falar que a economia gira, uma série de questões, tá, gente? Aí você tem, então, não só um comprometimento com a melhoria, mas também o desenvolvimento de toda a região, porque aí você passa a ter alguém da região representando um direito e uma conquista para todos os moradores, para todo mundo que está no entorno ali, né? Então a região ganha como um todo, né? Seja no dinheiro que está gerando ali, girando, seja em várias melhorias, em questão de equipamentos sociais, então vai ter posto de saúde, você pode brigar por uma questão de uma luz, de uma água, então todos esses processos que uma cooperativa ela acaba alimentando nesse sentido, tá? Acaba que você tem todo um processo de uma capacitação profissional, né, dos envolvidos, você acaba fomentando isso, né, em que todo mundo que for participar faz um bom treinamento, ele acaba adquirindo, o saber de um acaba sendo partilhado para os saberes, entre os vários saberes, né, e a questão que a cooperativa ela não gera vínculo empregatício, né, então é todo um processo que já descaracteriza aí todo esse processo aí da estrutura, de maneira que, uma vez que você não tem vínculo empregatício, em que todo mundo é praticamente dono, né, você acaba trabalhando com uma outra perspectiva, com uma outra dimensão, tá? Então, a economia solidária é um processo extremamente interessante, implantado em vários lugares. Não conheço nenhum lugar que trabalhou muito esse processo de fomentar o desenvolvimento local que tenha dado errado. Chega até no ponto de dar até muito certo, acaba até crescendo muito, aí você pode acabar tendo até divisões das cooperativas, né? Então vai ter o pessoal da cooperativa de produtores de hortifrutigranjeiros do leste do município, do oeste, você pode até ter uma divisão nesse sentido, mas acaba sendo uma iniciativa extremamente proveitosa para quem às vezes não teria um alcance ou um processo de ter uma empresa ou de comercializar o seu produto de uma forma muito mais clara, muito mais ampla aí, tá? Já a economia colaborativa, ela tem por lema compartilhar e não acumular, né? É o que a gente vai chamar aí de consumo colaborativo ou economia compartilhada, tá, gente? E é interessante porque eu tenho o processo de colaborar mesmo, de dividir determinados processos e bens com outras pessoas. Então, qual que é a principal característica aí? Você faz um compartilhamento de bens peer-to-peer, né? O que é isso? Pessoa para pessoa. Vocês já devem ter visto isso na cidade, gente. Por exemplo, você vai em volta da região da Lagoa da Pampulha, em alguns lugares na Savassi, você tem aquelas várias bicicletas que eram patrocinadas ou pelo Banco Itaú, acho que agora é pela Unimed, se eu não me engano. E aí, o que você tem lá? Você tem uma bicicleta que é uma e ela é de todo mundo. Então, se você chegar lá no local, tem uma bicicleta que está lá parada lá naquelas estações, você digita lá um código, tem todo um processo lá, claro, para ter um controle, né, e tal, mas você compartilha o mesmo bem por outras pessoas. Então, você está no lugar, tem uma bicicleta, você vai lá e usa a bicicleta, depois você para no outro lugar, outra pessoa vai usar essa bicicleta. Então, é uma tendência, tá, gente? Já é uma mudança extremamente séria e aprofundada. Por exemplo, tá no exemplo aí, moradia. Você consegue ter, hoje você já tem, até por aplicativos, pessoas que podem, olha, eu vou ficar em determinado endereço por 2 semanas. Aí ele sai de lá, outra pessoa pode usar a mesma moradia, que às vezes já está mobiliada, a pessoa utiliza lá. Carro. A tendência no futuro, gente, é não ter carro individualizado, um carro por pessoa, mas você ter carros, vários carros, em alguns países da Europa já tem esse processo. Você chega, pega um carro, por exemplo, está lá parado, você entra no aplicativo, está precisando de um carro, aonde você está, a 20 passos tem um carro, placa tal, parada na rua, em frente ao número tal. Na hora que você chega, eles habilitam, abrem a porta para você, você entra, utiliza o carro normalmente, para ele em algum lugar, né?
e deixa o carro lá para outra pessoa em qualquer processo usar. Então, isso é uma forma, gente, de você reduzir, né, os vários componentes, os vários insumos e recursos que são finitos, você acaba otimizando o uso dos bens, você acaba garantindo, por exemplo, que em vez de você ter lá uma quantidade enorme de vários carros, pegando esse exemplo aí, tá? De vários carros impactando na cidade, do ponto de vista de quantidade, de poluição, de trânsito, mobilidade, você consegue reduzir, né, para dentro de uma realidade que é normal. Quantas horas por dia você dirige, né, pela cidade? Então, se é poucas horas, você não precisa ter um carro o tempo todo. Então, você partilha, né, você compartilha, né, um bem, no caso aí o carro, com outras pessoas e tudo mais. Então, já tem prática de sucesso, inclusive, isso. E aí você tem lá, você compartilha vários serviços, alimentos, informações, tecnologia. Alimento é ótimo, né, gente? Às vezes você quer comprar é interessante, você quer comprar determinadas frutas, né? Na Europa é muito comum isso. Geralmente as frutas são mais caras. Olha, eu não quero uma cesta de mangas do Brasil, eu quero uma, né? E aí você tem já grupos de aplicativos em que as pessoas combinam, né? Você vai em determinado local, a pessoa lá, às vezes o proprietário abre lá o pacote que tinha 6 mangas, te vende uma, porque as outras 5 já foram garantidas para outras pessoas. Então, todo mundo compartilha a divisão daquele valor que ficaria, por exemplo, então acaba agregando e agradando a todo mundo. Então, essa a ideia do consumo colaborativo, tá, gente? E isso está cada vez mais, tecnologia, informações, já tem uma provisão, uma projeção interessante. Estava vendo outro dia a Google, um artigo da Google falando que no futuro, sim, você não vai ter mais essa coisa do celular, né, individual, né? Você pode ter uma série de processos, mas na hora que você melhorar várias questões da comunicação em si, você vai poder assim, ter aparelhos compartilhados. Mas e os meus dados que estão lá dentro? Os seus dados vão estar salvos na nuvem. Os seus dados vão estar lá. Então, você vai ter um aparelho que pode ser disponibilizado, pode ficar lá pendurado numa corrente em qualquer lugar, você usa lá o aparelho para determinada coisa, quero olhar uma hora, quero olhar isso e tudo mais. Então, não necessariamente você comprar, tá? Isso vale para outras tecnologias também, a questão das informações. Então, cada vez mais o mundo tende a um processo colaborativo, tá, gente? Mesmo esse mundo que a gente acha tão estranho às vezes, um mundo em que as pessoas estão uma querendo bater nas outras, né? Ou não aceitam mais as opiniões e tudo mais, mas aí você começa a ter um processo de trabalhar a economia de uma forma que seja mais colaborativa, permitindo o quê? A redução de consumo, o uso adequado de matérias-primas, uma questão de cuidado com a poluição, com o processo da produção que acaba impactando, então, tudo isso, tá? Essa economia ela agrega valor porque ela gera um nível de retorno e qualidade cada vez maior. Como eu vou ter poucos aparelhos, então eu vou ter um carro com uma durabilidade melhor, com uma qualidade melhor, porque ele vai atender ao número maior de pessoas, né? Isso começou com a iniciativa de pessoas, já foi incorporado por grandes empresas, hoje já tem vários aplicativos para vários bens, né? Aí tem alguns exemplos, mas para várias possibilidades de bens, você tem até sites na Europa que já tem isso, bens compartilhados, depois vocês podem pesquisar lá, tá? E isso acaba sendo um conceito revolucionário, ele muda a lógica do processo. Imagina bem, você não... em vez de você ficar juntando dinheiro para comprar um carro que você vai usar poucas horas no dia ou no ano, né? Então você passa a direcionar, por exemplo, o seu recurso, né, para pagar determinadas horas ou quilômetros que você vai usar no carro no dia. Então, acaba mudando isso. Não sei se vocês viram, né, já está implantado em Belo Horizonte, a Toyota, as concessionárias Toyota, ela já tem um processo que é interessante, que compete diretamente com os aluguéis de carro, tá, gente? Você pode usar lá a Toyota por um dia, você paga um valor, eu não lembro quanto que era, mas não é tão caro não, em que você pode ir na concessionária, pegar um carro Toyota zero lá, novinho e tudo mais, para usar aquele dia e depois você devolve ou deixa em algum outro lugar. Então você vê que já está mudando, inclusive, o processo, né,
que vai impactar em breve, né? Claro, a gente fala em breve, mas tem que avaliar depois os impactos desse Covid-19 em várias iniciativas que já estavam em andamento, mas vai chegar num ponto que você não vai ter mais essa coisa vai acabar barateando a questão do aluguel, porque você vai ter muita gente utilizando, vai ter uma demanda grande, uma concorrência inteligente em relação a tudo isso, sem você precisar ter carro, taxas, uma série de questões envolvidas nesse processo. Então, ele é revolucionário por isso, porque ele vai unir aí 3 elementos importantes, né? Um deles é o social, né? O compartilhamento ele converge a favor do meio ambiente, porque você tem, ao compartilhar mais pessoas sobre o mesmo bem, você tem impactos menores na poluição, no consumo de materiais finitos, imagina extração de minério, por exemplo, como que vai diminuir tendo menos carros sendo fabricados. Então, você tem uma série de questões de compartilhamento que acaba convergindo a favor de várias questões, entre elas o meio ambiente. É um estímulo ao senso de comunidade, então você começa a ficar mais aberto a dividir ou a partilhar determinados processos, né? E isso é interessante, né, gente? A gente acaba diminuindo esse processo, esse egoísmo, né? Então acaba que o produto ele não tem mais dono, ele é de todo mundo. Então acaba criando até uma lógica de você conservar mais ou ter um respeito pelo uso do outro, porque você também vai ser beneficiado numa lógica, né, de se eu cuidar bem, as outras pessoas vão cuidar bem, todo mundo sai ganhando nisso, né? Então é um processo que tem força e tudo mais. O outro pilar aí é o econômico, ele acaba tirando o foco da ostentação como valor, então eu não vou ter o produto para mostrar que eu tenho, ou ter por ter, né, como um valor, né? E aí você coloca no lugar essa economia de recursos, né, de uma forma inteligente de eu ter acesso, oportunidade de consumo, evitando aí o excesso e a ociosidade de recursos. Então, acaba sendo inteligente, porque todo mundo pode passar a consumir algo que não teria acesso antes, você evita o excesso, né? Você não vai ter uma produção em massa completamente desfocada da realidade hoje, né? E sem falar de uma ociosidade de recursos, de bens que estão aí parados, né? Porque não tem um uso adequado para isso. Então, olha a evolução e a mudança de paradigma nesse processo, tá, gente? Isso que é o interessante aí da questão. E o outro pilar é o pilar tecnológico, né? Em que eu vou ter cada vez mais redes sociais que vão viabilizar o contato, o compartilhamento e a colaboração. Então, ou seja, cada vez mais você melhora a informação, a comunicação, em que você vai permitir que várias pessoas elas acabam usufruindo de uma forma. Você mantém o contato, você acaba criando até uma comunidade, você acaba criando um compartilhamento, né, o que acaba facilitando sobremaneira, né, o uso e a satisfação das necessidades de todo mundo. Então, olha como que a economia colaborativa ela tem um grande poder de força, né, em que vai na contramão de muito do que a gente pensa, né? Por exemplo, a gente já estava discutindo isso outro dia. Quantas pessoas compram um carro por utilidade ou compram um carro por vaidade ou por status, né? Não que, e aí, gente, né, sem parecer chato, não que a pessoa não possa ter o bem, ela pode ter o bem, né? Mas é o uso consciente desse bem, é o uso adequado. Eu não vou comprar o automóvel mais caro para falar que eu tenho. Também não vou comprar o pior, né, gente? Para não ter. Então, por isso que é interessante que essa economia ela acaba forçando para que todos os benefícios que poderiam ficar restritos a um determinado modelo de automóvel, ele seja compartilhado por outros veículos e outras com mais abrangência, porque vai ter várias pessoas de várias classes, de vários processos, de várias rendas e tudo mais, utilizando o mesmo bem. E aí ele deixa de ser um processo de, eu vou ter um determinado item no automóvel porque ele é uma questão de status. Não, ele passa a ter os itens de segurança, de conforto, de qualidade. Então, é uma lógica diferente. No primeiro momento ela pode parecer estranha, mas é impressionante como que tem dado certo e é cada vez mais, né, difundido.
Belo Horizonte, recentemente, não sei se vocês viram aí, tinha, além das bicicletas, tinha, acho que era um patinete, acho que era o patinete, e o que era o outro? Vocês lembram disso, gente? Né? Então, o patinete parece que a empresa... Só tinha um patinete só, não era não? Da Yellow? Não. Da Era Yellow, da Green, não sei. patinete e bicicleta. Tinha bicicleta, patinete, tinha um outro negócio que eu não lembro, gente, mas Não tinha outro não, Rodrigo. Tem isso. A Yellow que era do patinete, mas tinha as bicicletinhas, a Yellow também, né? O objetivo... Aí agora, qual que é o objetivo? Essa coisa do compartilhamento. Agora, isso está virando uma febre, tá, gente? Na Europa, cada vez mais eles estão criando bens que possam ser compartilhados, né? Então, tem uma mudança de mentalidade interessantíssima aí. Alguém já usufruiu do patinete ou da bicicleta? Rodrigo, eu já, e a empresa que eu trabalho, ela é uma locadora de veículos, e a gente começou a implementar o carro compartilhado. Por enquanto está só em condomínios fechados, né? Que é onde todos os moradores eles podem fazer a utilização do veículo e paga por horários, né? Por horas. Ok. E eu também trabalho com locações maiores, onde o cliente ele não compra mais o carro e ele só utiliza o projeto de locação, né? Com carro zero. Então é uma coisa que está crescendo muito mesmo. E você consegue ver, então, nitidamente um crescimento dessa modalidade, né, Camila? Sim, era uma coisa que veio de fora, né? Que ainda tem pouco, né? Mas está crescendo, sim. Está crescendo, bacana, interessante. Que legal. Aí, tá vendo? A gente está falando de um assunto que você já domina, né? Isso é muito legal. E a tendência é essa, tá, gente? Hoje, pessoal, até para moradia, não tem mais essa de... que é uma questão, uma cultura muito europeia, essa coisa do compartilhar, mas que está sendo disseminada rapidamente no mundo. E aí até processo de moradia. Você vai para um lugar que você vai ficar lá para determinado 3 meses, você já pode, apesar de que já tem casas compartilhadas em que você tem um quarto dentro da casa, tipo a República, né, gente? Mas aí a modalidade agora é um pouco diferente. Todo mundo paga pelo mesmo valor, usufrui do mesma metragem, né? Aí você acaba tendo até vários espaços que podem ser compartilhados ou não, mas aí você tem lá um compartilhamento das taxas do aluguel, se é o caso, da pagamento de água, de luz, você tem todo um processo de compartilhar despesas. E tem funcionado muito, porque às vezes tem pessoas que querem morar em determinado local, às vezes acham um aluguel que é muito caro e no modelo compartilhado ela acaba sendo... né, aí barateia bastante, que você acaba dividindo. Você tem empresas e salas comerciais hoje que você pode usar até nessa modalidade de... Você tem a mesma sala, utiliza, é o que a gente chama de coworking, né? Você tem lá, que é o trabalho compartilhado, você tem lá uma secretária para todo mundo, você tem o mesmo espaço, cada um tem a sua salinha, mas aí fica no mesmo endereço, e aí você tem as várias estruturas que você teria que pagar. Mantendo sua sala comercial, por exemplo, você está no mesmo espaço com outras pessoas que dividem ali os custos, né? Então, divide o aluguel, divide os empregados, né? A secretária, se for o caso, divide o Wi-Fi, uma série de vantagens nesse sentido. Então, é uma tendência, ainda está começando assim um pouco devagar, mas está vindo com força, né? Bacana, viu, Camila? Saber que você faz parte, né? Os donos da empresa estão satisfeitos com a modalidade de onde você trabalha? Ainda é bem pequeno, né? Mas estão satisfeitos. A ideia é expandir para outros estados, né? Só que no momento a gente consegue deixar só em condomínios por questão de segurança, né? Porque se a gente fizesse o carro compartilhado igual é fora, que na rua a pessoa ela utiliza, igual era com patinete, aqui não tem jeito de fazer assim ainda não. Você vê que é o próximo passo, né, Camila? Oi, seu Divaldo. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu tentei falar mais cedo, não consegui. Mas deixa eu te falar. Os cowork também é compartilhado, né? É, compartilhado. É escritório compartilhado, né? Escritório compartilhado, que já é essa mesma lógica aqui. De você compartilhar, por exemplo, nesse caso, um imóvel, né? Que você compartilha para essa função. Cada um tem sua salinha, cada um faz a sua atividade. Às vezes você tem uma mesma impressora para todo mundo, mesmo, né? Então você tem uma mesma salinha de café para todo mundo. Mas já tem os escritórios montados, Rodrigo. Tem. Com tudo, até com a internet, pronto. A pessoa chega lá já só para trabalhar, ó.
Exatamente. Aí você divide, você usa o espaço, por exemplo, você aluga lá no vou ficar tantas horas. E aí você tem. Mas você tem essas comodidades, né? Que é aí que é a grande vantagem. Precisa de uma sala de reunião. Tem uma sala de reunião que você pode usufruir determinadas horas no dia e ela está lá para todo mundo, por exemplo. Né? Tem várias modalidades, né, nesse sentido aí também, tá? O que a gente percebe, gente, que é uma tendência, mas é aquela coisa assim que ainda está muito incipiente, mas já está, né, incorporando numa rotina que é interessante. A Camila falou uma questão aí, muito da questão da segurança do automóvel para fora disso, mas na hora que resolver esse problema da segurança e de como que vai ser o mecanismo de usufruir de um automóvel, onde quer que ele esteja na cidade, vai ser um QR Code que é disponibilizado na hora, aí vai aponta o celular ou o relógio, qualquer que seja a modalidade, mas já são coisas que já estão sendo buscadas como soluções para diminuir essa distância aí, esse processo do uso, tá? E aí, pessoal, prosseguindo, aí a gente vai ter a chamada economia criativa, que ela é extremamente forte e importante contribuição ao desenvolvimento do país, porque você trabalha muito com o processo de criação que vai acabar impactando vários setores, várias modalidades, várias formas como a gente vê os negócios e acaba alimentando uma série de mudanças de novos produtos, novos usos, novas mentalidades aí, tá? Essa própria tendência que a gente viu da economia colaborativa, ela não deixa de ser uma economia criativa, né? Que você está criando vários processos. A economia criativa ela vai analisar essas tendências de mercado, as várias vantagens competitivas locais, e é aí que é interessante, porque ela vai dimensionar qual é a característica de cada local e o que esse local pode contribuir. Quando a gente fala isso, gente, quer dizer o quê? Tem alguns lugares do país que você tem uma vertente voltada para vinhedos, então você vai ter todo um processo de trabalhar criativamente voltados para esse tipo de negócio. Outros vão trabalhar, você vai na região de Brumadinho, né? Que ainda, mesmo com o impacto que teve lá, mas é uma região toda voltada para o hortifruti granjeiro. Então, você acaba tendo uma série de buscar quais são os desenvolvimentos locais e tentar fazer isso uma série de melhorias e tudo mais. Então, por exemplo, você acaba criando parcerias públicos-privadas para alavancar não só o desenvolvimento desse local, o turismo, educação e relações exterior. Por exemplo, a gente pode dizer hoje que você vai em alguns lugares em vinhedos que produzem vinhos no Brasil, em que na hora que você chega lá, você tem não só a produção de vinho, mas você tem um turismo junto, que você pode ir lá, visitar a vinícola, experimentar o vinho, você acaba tendo todo um processo de turismo, acaba tendo um comércio de vendendo produtos da região ou da empresa, ou detalhes lá que podem chamar a atenção do local, uma educação voltada para o turismo, às vezes para uma criação e tudo mais. Então, vou pegar em Inhotim, por exemplo. Inhotim também é outro processo. Eu pego ali, intensifico uma parceria público-privado, crio uma associação que vai trabalhar dentro de uma área privada, e aí ali eu vou ter várias instalações artísticas com vários processos ambientais, árvores e espécies raríssimas. Algumas, por exemplo, você acha, tem pouquíssimas no Brasil, você vai ter um espécime ali em Inhotim, aí você tem um turismo, você tem toda uma educação ambiental, uma educação com relação a cultural, a todo um processo de relações exteriores, porque vai muita gente de fora, então você acaba impactando. O que você precisa para isso, né? Criatividade, buscar inovação, de tentar mostrar a mesma coisa e fazer de um jeito diferente ou alavancar para uma nova forma de se fazer economia, né? E acaba que você cria todo esse processo aí de mudanças, né? Que vão acabar alavancando toda a forma de se ver o negócio em si. Então, você vai lá, ela tem, né? Eu falei, características inovadoras, parte da indústria criativa, né? Usa, né? Dessa economia criativa, né, usa de todo o processo de criação para chegar à economia criativa. O que é isso? Eu vou pegar vários setores econômicos específicos, né, vou selecionar de acordo com a vocação da região do país, né, para ver qual é a potencialidade de geração de riqueza, de trabalho, arrecadação e tudo mais. Alguém consegue me dar um exemplo em Minas Gerais
de cidades que se juntaram para ter características de produção, gente, próprias, ou de vendas de próprias? Alguém tem algum exemplo? Ô, Rodrigo, tem sim. Tem uma aqui logo depois de Lagoa da Prata, que lá é produção de coxas artesanais. Opa, É como é mais que chama? voltado para o artesanato, sabe? Como é que é? Santo Antônio do Monte? Não, Santo Antônio do Monte também é outro, que é Terra do Foguete, né? Foguete, isso aí. Que é a mesma Nova, coisa, você acaba criando. Nova Serrana é Terra do Calçado. Isso. Tem só indústria de calçado naquele trem lá, mais nada. E tem uma outra aí, ali. Aí você vai ali indo para Tiradentes, você tem Resende de Costa, você tem que ter um artesanato, tem você vai naquela região lá das malhas, né? As cidades que só Lagoa fazem Dourada ali é terra do rocambole. rocambole, Toda Lagoa casa que você Dourada. vê lá faz rocambole. E aí é exatamente isso. Você acaba pegando quais são o setor econômico que eu vou trabalhar, e aí você faz todo o impacto para poder chegar. E aí é interessante, gente, porque mesmo eu trabalho, você pega uma área têxtil, por exemplo, né? Eu acabo que eu vou criar uma característica, eu vou criar um produto diferenciado, vai todo mundo fazer quase que igual, então você cria um polo, né, nesse local que tem a ver exatamente com isso. E isso acaba criando, beneficiando não só a indústria têxtil, que já era tradicional, como também alavanca uma série de mudanças, de novas experimentações, de novos produtos, de novas tecnologias, então acaba ganhando todo mundo. Então é isso que vem a ser a economia criativa, né? Você pegar uma região que já tem uma vocação, né? Ou seja no artesanato, no modo de fazer, seja de um produto característico da região ou um produto em abundância da região, e você acaba potencializando aquilo ali, né? Pegando as características e envolvendo ali a forma como você vai vender, um turismo associado ao processo, as histórias que vão estar por trás, todo um processo de trabalhar e educação. Então, isso acaba ficando interessante. Você pega desde Minas, gente, você pega aí as minas de... Seu Rodrigo, interrompendo mais um minutinho. Pois não, A claro. cidade lá chama Resende Costa. Resende Costa. Lá é uma maravilha, Isso. né? Ali é muito bom. Fabricação tudo artesanal, né? E aí você vai nas casas das pessoas, você vê as pessoas com tiar, né? Aí fazendo o tear lá na hora e produzindo na hora. E aí você envolve turismo, você envolve toda a perpetuação de uma tradição, a história que está por trás. Então, é extremamente interessante. Agora, isso tem a ver o quê? Com essa iniciativa de você pensar o local e ver a vocação do local e arrecadar aí em cima de toda uma vertente que já é natural. Então, você vai em outros lugares, gente, é a mesma coisa. Então, você vai em norte de Minas, está virando lá terra de produção de frutas, por exemplo, Vale do São Francisco. Você tem várias outras espalhadas em Minas, no Brasil inteiro, você tem essas economias criativas que levam em conta esse processo. E o principal isso, gente, é que uma não, né, compromete a outra. Você vai lá em Jacutinga, essas cidades das malhas, né? Em vez de você achar que ali vai derrubar a questão da indústria têxtil, não, pelo contrário, ela acaba alimentando. Você vai em própria Nova Serrana, né, que virou uma vocação ali para a produção só de tênis, de solado, de calçado e tudo mais, e aí você vê como que aquilo ali não só contribuiu para a indústria de calçado, como você tem toda uma série de pessoas que estão pensando novas tecnologias ou novas formas de fazer calçado. Então, acaba que é um processo, e a economia criativa ela acaba ditando depois novas perspectivas ou novos caminhos que podem criar novos usos, novos produtos, novos processos, que acaba sendo bom, né, e benéfico para todo mundo. Tá? Então, a criatividade aliada, né, essa última frase, aliada à economia, né, e essas trocas de todos os processos acaba promovendo um desenvolvimento extremamente sustentável, né, local, integrado, em que você consegue até salvar várias comunidades ou vários locais que às vezes ficavam parados e tudo mais. Só fazendo um contraponto aí, gente, recentemente teve uma proposta do governo federal de
fazer com que determinadas cidades deixassem de ser municípios. Não sei se você sabe, né? Você tem cidade demais e a maioria das cidades não tem nenhuma produção local, vive só do fundo de participação dos municípios. E a postura do governo federal, a gente não vai entrar no mérito se é certo, se é errado, tá, gente? Mas você vê a postura de, olha, se o município não produz nada, né, ele tem que deixar de ser município, então ele volta a ser um distrito, ou agrega ele num outro município maior, né? De repente esse município vira um bairro, vira um distrito, alguma coisa, porque ele não tem uma vocação comercial, uma vocação econômica. Isso é interessante porque será que nenhum lugar consegue ter uma vocação própria, né? Eu conheço, por exemplo, alguns lugares lá no interior de Minas que você tem pedras semi-preciosas, só que as pessoas não exploram. Você tem um lugar que é só cristal, que as pessoas não exploram. Ou você tem um crescente número de uso de cristal na tecnologia. E aí você pega um município que não tem nenhum tipo de desenvolvimento, nenhum tipo de incentivo para alavancar as pessoas numa economia voltada para esse processo local, né, que poderia, por exemplo, dar um rendimento maior, tirar esse município de uma dependência do fundo de participação. Então, a gente tem que tentar ver dessa forma, porque acaba que, por mais que eu tenha um fundo de participação nos municípios, né, ele acaba sendo uma muleta que pode comprometer, às vezes, a vocação de determinado local. Tá? Então, olha que interessante a gente ter várias formas de se ver a economia que consiga abranger todo um processo com um impacto muito próximo de zero no meio ambiente, em que eu uso criatividade, eu uso essa questão colaborativa e essa questão solidária aí, alavancando esse processo. Então, pessoal, essa é a nossa aulinha 4.2. A gente tinha combinado de trabalhar ela hoje, né, para não ficar muito pesado na aula passada, e a gente já vai partir para 4.3. Alguém tem alguma consideração, algum questionamento? Eu agradeço as participações de vocês aí, tá, gente? Que aí acaba ilustrando aqui. Tá tudo ok, Rodrigo, por enquanto. Vamos passar. Na nossa unidade 4.3, gente, que é a nossa penúltima, a gente vai ver os aspectos relevantes da educação ambiental. É um capítulo, tem gente que eu já vi crítica a ele, é um capítulo desnecessário porque fala só sobre a questão da educação ambiental. Então, pera lá. A educação ambiental é um negócio tão sério que ela passa a ser um objeto, por exemplo, da ONU, ela passa a ser um projeto de política pública de quase todos os países mundiais, exatamente nesse propósito aí de você fazer com que as novas gerações ou as atuais gerações elas tenham sempre esse dimensionamento e esse cuidado com o meio ambiente. Então, a educação ambiental é exatamente isso aí, gente, essa reflexão de várias práticas socioambientais, de prevenção, né, de impactos ambientais, preservação de recursos naturais, para quê? Para que o meio ambiente não seja degradado, né, e não comprometa o planeta. A gente já falou isso na aula passada, determinado processo que acontece numa região do planeta vai, né, impactar o clima, vai impactar uma série de desdobramentos em outros locais do planeta. Então, a queimada, por mais que o pessoal fale, exagere um pouco nas questões do Amazonas, da Amazônia, mas as queimadas no Amazonas, ela é ruim não só para o Brasil, mas ela é ruim em vários aspectos por questão mundial. Então, acaba que a educação ambiental ela passa a ser um pilar da ONU e dos países, em especial no Brasil, nesse sentido de chamar a atenção para o que pode ser feito, né? E aí, como um processo de educação ambiental mesmo, né? Essa disciplina, gente, que a gente está tendo aula, né, que vocês tiveram ela, eu lembro da primeira aula, o pessoal às vezes fica assim, mas a disciplina é desnecessária. Não, na verdade o MEC, ele exige que todas as faculdades, né, aí você tem, né, não só ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, mas todas as faculdades de ensino superior têm que ter uma disciplina que trabalhe, né, meio ambiente ou educação ambiental ou gestão ambiental, né? Você tem que ter isso. Então, não só você está seguindo uma resolução do MEC, mas, ao mesmo tempo, gente, é uma questão de importância de trazer à tona um assunto que, se não fosse por essas discussões,
muitas pessoas não fariam propósito de mudanças em relação ao meio ambiente, né? Não por maldade ou má fé, mas às vezes por desconhecimento mesmo, de saber que os recursos são finitos, que os insumos vão acabar, que determinados processos de hoje podem contaminar ou impactar gerações futuras, então uma série de questões. Então, a educação ambiental, ela passa a ser especial, ela ganha essa roupagem, né, oficial, tanto do governo quanto do mundo como um todo, tá? E aí esse capítulo nosso fala exatamente disso. O objetivo aí é uma mudança de conduta para desacelerar toda e qualquer degradação ambiental. Você acaba estimulando a propagação de informações e conhecimento científico, né, de uma linguagem acessível. Esse livro mesmo, gente, a gente vê, às vezes tem muita coisa que é desnecessária, mas tem muita coisa que é extremamente positiva por abrir um pouco a nossa mente, a nossa visão em relação a alguns cuidados, em relação à responsabilidade social e ambiental das empresas, né? E isso é vital, né? Há uma mudança de conduta e compreensão de todos os processos, fenômenos da natureza, né? E o que vai afetar essa natureza como um todo, né? Tanto é, gente, que você vê, né, o que o mundo está falando agora nesse processo da pandemia. Claro, no primeiro momento, tentar diminuir o número de infectados e de mortos. Mas a outra discussão que já está em voga é como preparar, né, os países para próximas e futuras pandemias, que já estão vislumbrando que vão ser cada vez mais rápidas, né? Por quê? Por causa do impacto, né, da presença humana, da forma como você acaba destruindo os vários biomas, as várias ecologias, os vários ecossistemas, e o impacto que isso provoca, por exemplo, na fauna, na flora, nos insetos, numa série de questões que acabam impactando aí. Então, já está provado que o desdobramento dessa pandemia ela começou exatamente por um processo de habitat em que determinado elo aí teve um processo de degradação ambiental que provocou, por exemplo, o surgimento do vírus como um todo. Então, olha como que isso passa a ser vital, né? Então, não só você tem que compreender o que pode acontecer com esse impacto da natureza, né? A devolutiva que isso gera para nós, né? A ação e reação que isso vai provocar no ser humano, e aí acaba promovendo uma consciência ambiental em todo o mundo, né? No Brasil, você tem uma política ambiental na Constituição, então você tem lá o inciso 6º, o artigo 225, em que vai trabalhar muito essa necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? E se não for pelo nível de ensino, uma conscientização pública para a sua preservação. Então, você tem que ter vários processos. Se não é na sala de aula, várias oficinas, workshops, ferramentas, encontros, alguma coisa que estimule os processos ambientais. Então, por isso que é muito comum a gente ver, às vezes, assim, a prefeitura fomentando criação de hortas comunitárias ou criação de cursos com relação à fauna e flora, é todo um processo de trabalhar nesse sentido, porque isso está, né, preconizado lá na Constituição, né? E aí tem uma frasezinha bacaninha: educar ambientalmente pressupõe investigar e refletir sobre as complexas relações socioambientais existentes e possíveis à luz da realidade concreta e presente. Ou seja, em cima de nossa realidade, daquilo que a gente tem hoje, o que eu posso investigar e refletir sobre, né, o meio ambiente, as relações humanas com esse mesmo meio ambiente, né? E aí, gente, não tem que ser essa histeria de achar que não pode ter impacto ou determinada progresso tecnológico e material. Não, tem que ter, mas de uma forma extremamente harmoniosa, analisada, um plano de manejo para ter um mínimo de impacto, por exemplo, no meio ambiente, tá? A educação ambiental ela pode ser desenvolvida de diferentes formas e ela está dividida em 2 segmentos, né? No caso, aí a gente está vendo o segmento formal, educação formal e educação informal. É um pouco do que eu falei. A educação ambiental formal é aquela que você tem as instituições de ensino, federais, estaduais, municipais, particulares ou não, tá, gente? Públicos também, tanto de educação básica,
superior, educação especial, profissional, de tudo, até de jovens e adultos, você vai ter todo um processo de trabalhar, né, educação ambiental. E aí, ao mesmo tempo, esse aspecto formal, ela proporciona, pelo fato de ser um dos conteúdos de uma matéria ou de uma disciplina, de algo que vai ser trabalhado, ela proporciona essa conscientização sobre a responsabilidade com o meio ambiente, né? Favorecendo aí várias boas práticas, influenciando todo um comportamento voltado para o meio ambiente, né? E mudança de vida em vários aspectos voltados para essa questão de respeito, de cuidado, de trato com o meio ambiente. A educação ambiental não formal, ela vai ser várias ações e práticas voltadas toda a sensibilização da coletividade, então não necessariamente os estudantes, tá, gente? Sobre várias questões ambientais e a organização e participação na defesa e na qualidade desse meio ambiente. Então, você várias oficinas, vários workshops, igual eu falei mais cedo, né? Então, vai possibilitar essa aprendizagem da sociedade como um todo. Então, palestra, visita, se alguém aqui, às vezes, for no Zoológico de Belo Horizonte, é lá que tem um borboletário, aqui no Zoológico de Belo Horizonte tem um borboletário, se você chegar lá, vai ter um monitor para te instruir, te dar uma aula sobre a questão das borboletas, por exemplo. Então, olha a educação ambiental funcionando num local de visitação, acaba que é uma economia criativa também, né, gente? Que você tem lá todo um processo de trabalhar a importância do ambiente, de como que é o processo, o impacto das borboletas ou não. Então, tem uma série de questões que acabam treinando, não necessariamente uma sala de aula, mas uma visitação a um equipamento social da prefeitura, né? Então, a promoção da educação ambiental é um movimento de cidadania, né? É você cada vez mais se aprimorar desse seu papel de cidadão, né? Acaba proporcionando novos conhecimentos e novas condutas, né? Inevitavelmente, pessoal, né, vocês, não que vocês já não tivessem, mas inevitavelmente vocês passaram a pensar mais em meio ambiente ou a se posicionarem mais e melhor em relação a certas práticas com o meio ambiente, ou visando aí uma série de iniciativas em favor do meio ambiente, né? Eu falo assim, desde mudanças básicas de evitar muito plástico, de aderir a campanhas contra canudinho de plástico, campanhas de plantação, de plantio de árvores, qualquer que seja, as várias iniciativas que estão espalhadas, acaba que você se posiciona de uma forma muito mais consciente por saber agora da importância desses papéis, dessas oficinas, dessas propostas no tocante à perpetuação da qualidade de vida atual e futuras, né? Então, inevitavelmente, esse curso, né, ele acaba ajudando de alguma forma, né? Ele acaba abrindo os olhos para algumas questões que a gente precisa, né, como cidadão, né, cada vez mais efetivar plenamente. Então, a educação ambiental, seja formal ou informal, ela tem que ser analítica, né? Então, você tem que estar por dentro do processo, analisar claramente, ter um senso crítico, ela tem que ser inovadora, né, para compreender como um ato político objetiva toda uma transformação social, né? Então, acaba que, por mais que eu tenha uma obrigatoriedade da disciplina, né, ela acaba que permite, com o tempo, uma incorporação de uma prática, né, pode até ser obrigado, mas depois ela acaba criando todo um processo, né, de entendimento e aceitação e de ação propositiva em relação à perpetuação e à qualidade do meio ambiente, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês são pessoas melhores pelo fato de terem uma disciplina como essa. De alguma forma, ela acaba abrindo, né, os olhares, as atenções de vocês em relação ao meio ambiente, tá? Eu tenho certeza que vários de vocês já repensaram algumas práticas ou estão repensando algumas práticas no sentido aí de melhorar, né, e garantir aí uma série de questões em relação ao meio ambiente, tá? E dando prosseguimento, pessoal, então vamos na nossa unidade 4.4. Eu tinha falado logo no começo, são capítulos extremamente simples, é um fechamento mesmo da matéria, né? No tocante a esses pontos, então, de cada vez mais trabalhar esse processo dessa responsabilidade social ambiental, né? Ou seja, finalizando, e o último capítulo ele vai falar claramente sobre isso, esse processo dessa responsabilidade, né?
e de um crescente consumo cada vez mais consciente. Tem um pouco daquilo que a gente viu da economia solidária, colaborativa e criativa, mas, ao mesmo tempo, uma mudança de postura em relação a isso. Então, eu vou entender o que a gente vem, o que é a responsabilidade socioambiental, que a gente já conhece vários dos aspectos, mas também o que é esse chamado consumo consciente. Então, ambas são alternativas socioambientais, claro, mas a responsabilidade social, a gente já viu isso, é o cumprimento dos deveres, das obrigações, seja dos indivíduos, seja das empresas, para com toda a comunidade no entorno, a sociedade local, né, tudo aquilo. Então, se eu sou empresa ou se eu sou indivíduo, eu tenho uma obrigação com o meu entorno, seja no bairro onde eu moro, na rua onde eu convivo, no tipo de postura que eu tenho em relação a determinados processos que atendem ao meu bairro, uma série de questões com isso. Então, a gente acaba incorporando uma responsabilidade social. Se é empresa, ainda é mais cobrada ainda, tá, gente? E a responsabilidade social, seja individual ou coletiva ou empresa, ela diz respeito aos deveres que a gente deve cumprir, né, as nossas obrigações como cidadão, né, ou como empresa, com a sociedade em geral. E é um pouco daquilo que a gente já falou, gente. Não tem como a empresa que está situada num determinado local, ela não se responsabilizar pela qualidade do clima, do ambiente, do tratamento da água, da mobilidade urbana desse local, porque ela está ali impactando de alguma forma. Então, cada vez mais aumenta decisivamente essa responsabilidade social, tá? Da mesma forma, nós como seres humanos, né? Eu falo que a gente acaba tendo que brigar e reconstruir o nosso espaço e a nossa atuação o tempo todo para uma série de questões que vão fazer a diferença. Então, o tipo de iluminação que vai ter no meu local, se não vai ter, se vai ter acesso de veículo ou não, a qualidade das árvores plantadas ou não, a perpetuação delas ou não, o tipo de asfalto ou não. Então, uma série de fatores que a gente acaba, como indivíduo, acaba impactando também. E vai desde algum probleminha que você vê lá, uma árvore que começa a quebrar, a todo um processo que pode impactar, uma série de fatores. Arrancou uma árvore, como é que vai ficar isso? Há uma questão de uma urbanização, de uma melhora numa praça perto. Então, acaba que você tem todo um processo de um papel cada vez mais consciente como isso. Então, a responsabilidade também é um conjunto de práticas e ações, né, que vão beneficiar não só a sociedade e as organizações, levando em consideração não só a economia, a sociedade, meio ambiente, educação, saúde, todos esses processos aí para diminuir os impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. Ou seja, cada vez mais a gente precisa, né, ter um cuidado, uma responsabilidade, uma responsabilização social e ambiental crescente. Alguém aí queria falar, gente? Foi eu, Rodrigo. Oi, seu João. Hoje de manhã passou uma reportagem a respeito disso, ali no bairro Dom Cabral, não sei se você chegou a ver a reportagem. E não. Eles foram lá construir uma praçazinha lá, não, já tem a praça, mas foram asfaltar essa praça e asfaltaram os pés das árvores. Elas estão morrendo, pô, não tem nem como respirar, pô. Não tem como dar água no pé das árvores, não, hein? Eles asfaltaram em volta da árvore. E asfaltaram até o tronco, né? Até o tronco da árvore foi asfaltado. Ou seja, aí, né, o pessoal do bairro lá está reclamando, não. Além de ser um desperdício de asfalto, ainda é uma agressão às plantas, né? Fácil, né? É interessante. E aí a comunidade estava dando grito lá, né, Cisbola? Com certeza. Estava lá hoje de manhã, lá, a reportagem lá, mostrando o asfalto no pé da árvore, tampou todinha o tronco da árvore. Não é uma só, não, são várias árvores. Várias, né? Olha só que bacana esse exemplo do senhor, exatamente essa ilustração que a gente está falando. Ou seja, acaba que a gente, mesmo sendo indivíduo, então não é só um papel de uma empresa, tá, gente? Mas como indivíduo também fazer a nossa parte em preservar, garantir, brigar por algumas questões que fazem a diferença. Imagina essas árvores aqui algum tempo, né, Cidvaldo? Com esse asfalto colado no tronco, né? Não, mas entupiu mesmo o tronco da árvore. É impressionante, né? Agora, o
que me entristece é da pessoa que está fazendo isso não perceber que vai ter um impacto. Né? Não, Mas, é um tapado, um cara desse é um tapado, não mas tem jeito, não. ou então está seguindo alguma regra que é meio estranha, né? Uma exigência, uma determinação que é meio estranha, né? Você tá maluco. Nossa Senhora. Excelente exemplo. Né? E aí, nesse processo, gente, a gente vai ter sempre que chamar a atenção da função social da empresa e a função da imagem da empresa. Né? Então, vamos ver isso aqui. O que é a função social? Né? Primeiro, envolve a ideia de que o lucro não é mais uma função prioritária da empresa. A gente já falou isso, eu volto meio falando nas minhas turmas, gente. A gente tem aquela mania de qual que é o objetivo principal de uma empresa? Aí muita gente fala que é lucro, não é mais. O objetivo da empresa agora é a satisfação da necessidade do cliente. E se eu consigo satisfazer plenamente o meu cliente, ele acaba fidelizando aos meus produtos ou à minha imagem, à minha empresa, e aí sim eu vou ter um lucro. Então, o lucro, ele continua no radar da empresa, tá, gente? Não tem essa ideia de não ter mais a ideia do lucro, né? Mas ele não é mais a prioridade primeira da empresa. A empresa vai ter outras questões. Quais vão ser elas? Os impactos, analisar os impactos das decisões que eu, como empresa, vou tomar perante a sociedade. E aí você tem uma série de desdobramentos em relação a isso. Como é que eu vou trabalhar o meu produto, a minha produção, a minha localização, o meu impacto, né, a minha presença como uma utilidade voltada para a coletividade. E aí você acaba se desdobrando em vários processos que acaba aumentando cada vez mais e associando a sua imagem no processo. No livro, a gente tem até um exemplo da Natura, né, que a Natura vai fazer muito isso. Ela vai vincular a imagem dela a um processo de preservação ambiental e utilização de elementos, de produtos, de matérias-primas e insumos da floresta amazônica, que aí tem todo um processo de trabalhar e um uso coletivo bem estruturado, com desenvolvimento local sustentável, ou seja, eu vou usar sementes, então você tem novos plantios da mesma espécie, que agora você virou uma economia no processo, então você tem todo um processo de pensar o entorno e o impacto da sua empresa, por exemplo, com a responsabilidade social. Aquela coisa, por exemplo, a gente já fala, às vezes eu falo aqui na sala, por exemplo, comprar determinados produtos para saber o tipo de origem que foi, né? Então, determinadas empresas têxteis vendem roupas que foram feitas por mão de obra de subemprego ou quase escravidão, né? Em que você pega determinadas pessoas, geralmente em São Paulo, já teve até denúncia disso, tá, gente? Você pega lá bolivianos, por exemplo, que saem de uma extrema situação de miséria lá no país deles, na Bolívia, vêm para São Paulo e ficam confinados num quarto fechado, sem sair às ruas e tudo mais, quase que uma escravidão, em que eles ficam lá trabalhando em produções têxteis 12, 13, 14 horas por dia, né? Então, isso já teve denúncia do processo e acaba que contamina a imagem das empresas que estavam associadas a isso. É a mesma coisa que você comprar um calçado que foi fabricado com mão de obra infantil. Quem gente? Rodrigo. Oi, cara. A Nike teve um problema com a imagem dela por causa disso aí, ué. Porque acho que na África, foi num daqueles países lá, na África, lá que eles descobriram que ela estava produzindo calçado por mão de obra infantil. Exatamente isso, né? Teve uma marca de tênis antiga que chamava Reebok, não sei se vocês lembram, também passou pela mesma coisa, vários processos como esse. E aí, aquela coisa de você usufruir uma mão de obra, que às vezes você tem uma mão pequena, ainda mais no processo de pesponto, né, gente? Quem já viu aí, quem foi em Nova Serrana vai ter uma aula sobre isso. Tem pespontadeiras, hoje você tem máquinas para isso, mas dependendo do lugar, você tem que fazer uma costura manual e a mão da criança ela é menor em vários tipos de calçado. Então, eles usam mesmo, isso é condenável, lugar de criança não é no trabalho, né, gente? Então, acaba que isso é condenável e acaba se queimando. Então, a Nike, ela só não quebrou, viu, Kaique? Assim, ela teve muito boicote
E aí ela teve que fazer toda uma política de mudança, e aí ela teve todo um processo de trabalhar outros aspectos. Foi mais voltado para o futebol, uma série de coisas para poder tentar alavancar, e hoje a imagem dela não está tão comprometida, né? Aliás, está até muito bem, por sinal, mas ela teve esse sabor no passado aí. Ô, professor, Oi, se beleza? você me permite a palavra, beleza, Claro. boa noite. A Vale teve um caso recente aí, eu estava lendo na semana passada, eu acho, no início dessa semana, acho que um dos maiores acionistas tirou todos os os investimentos dele, alguma coisa assim parecida, não sei explicar direito, porque eu li por alto, por causa das decisões que a Vale tem tomado, que não está sendo levada essa questão social, essa questão ambiental, está impactando muito nos investimentos de fora, né, do país, que são feitos na Vale. Aí o pessoal está tá tirando os investimentos dela por conta disso. Também, não sei se você chegou a ver. Não, e acaba que impacta mesmo, porque assim, a Vale já está comprometida por uma série de questões da imagem dela, né? E aí, na hora que você tem algumas determinadas ações dela que já poderiam ter minimizado o estrago que foi provocado pelos rompimentos das barragens, ela está num processo de morosidade, de demora, de negligência, de enrolar mesmo, de colocar um monte de recurso. Ah, mas ela tem contribuído com algum recurso, mas às vezes é muito pouco para uma pessoa que às vezes perdeu tudo, né? Então, eu sei que está tendo várias denúncias em relação a essa morosidade, que é proposital mesmo, para ganhar tempo. Ao mesmo tempo, ela está pressionando para ter a volta da mineração e vai ser autorizada. E se deixar, eu falo assim, gente, tem que tentar entender a situação da empresa como um todo, mas ela é responsável pelo que aconteceu. Eu falo que a gente tinha que ser até mais maduro quanto a isso. Mas, ok, aconteceu, está aqui o cálculo dos seus prejuízos. Vamos fazer valer as políticas de compensação para tudo que aconteceu, e ok, você está fazendo o seu para-casa em relação às compensações, pode voltar a explorar de uma forma muito mais segura, mais observada agora outros processos e tudo mais. Então, eu falo que a gente tem que aprender com os erros, e aí no Brasil a gente ainda tem essa mania de tentar ficar protelando, prorrogando, entrando com processo, recorrendo, como forma de... E aí acaba tendo uma conivência da justiça, chega uma hora que passa tanto tempo que a justiça acaba por perder o processo ali do juízo ali da ação, né? Porque acaba que passa tanto tempo que ela não tem nem mais o efeito de atender a quem realmente precisava daquele processo. Isso não só vale como outras empresas. Então, às vezes, tem indenizações que levam 30 anos e aí, quando vai ver, a pessoa já morreu, né? Então, acaba que o governo, o judiciário, às vezes é conivente com essas questões porque já tem muito tempo. Então tem que acabar com esse processo. É um pouco do nosso próximo item, da questão da imagem empresarial, né? Ou seja, a identidade que a corporação, né? É a feição que a empresa tem, como que ela é percebida pela sociedade. Por mais que a Vale tenha um impacto no PIB de vários municípios, ela está queimada perante a sociedade em vários aspectos. E se ela não faz algo para tentar promover uma melhoria dessa imagem, né, a sociedade começa a perceber da morosidade, da má vontade, de uma série de questões de recursos que estão sendo feitos, né, como forma de ganhar tempo. Então, acaba sendo pior para ela. Eu falo assim, se a Vale, desde Mariana, tivesse feito, olha, ok, foi uma lástima, um absurdo, sinto muito, aprendemos com os erros, e ela tivesse mudado plenamente a forma como ela conduz todas as minas, tinha evitado o Brumadinho, tinha evitado a morte de quase 300 pessoas, ela estaria muito mais bem na foto, o pessoal ia perceber, olha, ela fez por onde, ela aprendeu a lição, ela aprendeu com os erros, que é comum para qualquer empresa, né, gente? Não estou dizendo que é normal acontecer o que aconteceu, mas aconteceu, e aí ela poderia estar tendo uma imagem muito melhor. Claro, ela tem um poderio econômico muito grande que ainda consegue manter ela numa situação confortável. Mas e se não tivesse? Então, esse que é o processo um pouco da questão da imagem da empresa, né? Que é muito da questão da imagem da pessoa, quando você tem questão de responsabilização pelos seus empregados, por quem está de sua volta, aquela coisa toda. As pessoas estão precisando aprender até essa ideia de como que as pessoas vão me ver. Se a gente tivesse esse cuidado,
como é que as pessoas me veem, né? Até em discussão de bate-papo de WhatsApp, a gente maneirava em relação ao uso de palavras, ao uso de comentários, pegando um gancho. E quem viu aquela reunião que foi mostrada, a reunião do Ministério lá da Presidência, do dia 22 de abril, eu não sei o que é pior, se foi a denúncia em si do processo, ou a reunião em si, porque você vê um monte de gente falando, um monte de coisa, um querendo aparecer mais do que o outro, um tanto de palavrão, e ninguém na reunião falou sobre o principal momento que o Brasil está passando, que é manchete negativa no mundo inteiro, que é a questão do tratamento da pandemia, né? Então eu não sei o que pega. Aí olha como que é a imagem, né, gente? A imagem é um processo muito sério. Eu não estou nem desmerecendo, entrando no método de se é um governo bom ou se é ruim, não. Mas na hora que você tem uma reunião ministerial de um assunto que está morrendo quase mais de 1.000 pessoas por dia, você não fala em nenhum momento sobre isso. Você fala sobre outras questões que são extremamente sem importância ou não têm o peso da importância desse momento atual. Por isso que eu falo, gente, ser governo não é fácil. Você acaba sendo alvo de atenção de uma certa forma, então você tem que fazer por onde. Ser empresa não é fácil. Você acaba tendo um impacto na vida do seu funcionário, da comunidade, do entorno e tudo mais. Então você tem que fazer por onde, de mostrar para todo mundo que de alguma forma você faz por onde existir ou faz por onde ter a confiança das pessoas. E aí, na hora que você pega uma daquelas discussões dos ministérios, você começa a questionar, então, que país sério que é esse? Né? Então, você acaba questionando, e isso é péssimo para a imagem. Tá? Então, olha como que a imagem, gente, seja corporativa, política, pessoal, ela é tudo. Né? O seu crédito depende da forma como a sua imagem está vinculada. Né? Então, tem a ver com a visão, valor e missão da empresa, se está atrelada à responsabilidade social ambiental, se faz parte do meu propósito ter um processo, né, melhorado em relação a vários aspectos. Então, imagina esse processo aí. A própria ideologia da marca e o perfil de produto, como que eles são colocados para o consumidor, né? E por que ideologia? Porque chega uma hora, gente, que as pessoas passam, se elas estão satisfeitas com o seu produto, elas passam a ideologizar a sua marca e internalizar aquilo com um processo de fidelização, né? E que passa a ser extremamente importante, né? Ao ponto de você se posicionar ou não em determinadas atitudes que podem comprometer, por exemplo, a sua imagem. Então, o consumidor passa a ter um papel importante, e aí, gente, eu falo que é o senso crítico. É o que eu sempre falo nas aulas, o aluno de ensino superior, o aluno que passa por uma faculdade, ele tem que ter um senso crítico, não é criticar por criticar, é ter um senso de, analiticamente, fazer uma crítica, de, isso é bom, isso é ruim, isso precisa melhorar, isso aqui, né, está bom como está, porque isso acaba qualificando ou não o produto, qualificando a política, qualificando as ações, qualificando a economia de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você vende, com aquilo que você propõe. Então, se eu tenho um governo que vira e fala assim, como é que é? Qual que é o lema do atual governo, gente? Brasil, como é que é? Deus acima de todos, como é? Brasil acima de todos e Deus acima da pátria, um negócio assim, né? Na hora que você pega uma ideologia, que você cria uma frase como essa, você ainda está comprometendo Deus, né? Se Deus está acima de tudo e está vendo isso acontecer, mas peraí, né? Então, como assim, né? Então eu falo que até o uso do cuidado, da ideologia que você acaba divulgando e vendendo, você acaba sendo responsável por isso. E isso tem que ser levado mais a sério, né? Isso tem que ser feito de uma forma muito mais propositiva. E aí esse processo que a gente viu aí, não só da função social e da imagem, acaba impactando diretamente naquilo que a gente vai cair na questão do consumo consciente, né? Por quê? Tudo integra a responsabilidade social e empresarial, gente. E ao mesmo tempo que a imagem, a produção, o cuidado que eu tenho com o entorno, ele acaba promovendo o chamado consumo consciente, que é o quê? É o consumo no qual o indivíduo, a fim de avaliar as suas compras, as realiza de modo consciente em face do meio ambiente para preservar as gerações futuras. Por exemplo, você vai fazer uma compra qualquer e você vira e fala assim, qual que é realmente a importância disso e qual que é a destinação que essa embalagem pode provocar? Parece que não, gente, mas é um processo que começa a fazer parte.
ainda está muito devagar. Claro que isso depende muito do processo de amadurecimento e do processo econômico da população. Se hoje a gente tem uma situação em que o dinheiro não sobra, eu não vou ficar preocupando muito com o cuidado, e isso é interessante, né? Você acaba não tendo esse cuidado e essa atenção com vários processos e produtos, que está preocupado mais no produto em si. Olha, eu quero as bolachas que estão aqui dentro, se vai ter um processo ou não, se a embalagem é complicada ou não, se vai fazer bem ou não, às vezes não dá nem tempo de você pensar por causa de uma questão de necessidade. Então, consumir, ela passa a ser uma atividade extremamente responsável, né? Em que quando você tem consciência e incorpora um papel de consciência, você acaba fazendo uso desse processo. Por exemplo, eu parei de consumir copos plásticos, né? Então, não só foi uma iniciativa da faculdade, mas é interessante, eu não sabia que para você fazer um copinho de plástico de água, você gasta 3 litros de água. Então, chega uma hora que você fica falando assim, olha, tem algo errado aqui, né? Então, se eu tenho um copinho só, e aí você vai pegar lá naqueles processos, pega um, cai 3 no chão, né, gente? Você já perdeu ali 9 litros de água, né, que você está jogando fora. Então, peraí, deve ter alguma outra forma de se consumir ou de adquirir um produto. Então, eu vou mudar a forma como eu atuo, né, num consumo, por exemplo, mais consciente, né, do meu papel, né? Então, você acaba comprando o que necessita, acaba passando para frente o que não é mais útil, você acaba tendo uma série de usos aí, tudo mais, de posturas e políticas próprias de acabar melhorando a forma como você faz isso. Por exemplo, alguém aqui já ganhou alguma roupa ou comprou roupa que nunca usou? Que eu me lembre, não. Mas que bom, viu, Edvaldo? Que bom, hein, viu? Porque eu várias vezes, viu, professor? não é que é muito comum, viu, Camila? Né? Assim, às vezes a gente fica lá ganha um produto que fica lá parado e parado, quando tiver uma ocasião você acaba usando, né? E é complicado isso, porque você acaba ficando refém de um processo de um consumo que não é consciente, né? Veja bem, não que não tenha que ter. Oi, Mariana. Eu tenho até hoje. Roupas deixando para usar depois. Não é para se sentirem mal com isso, não, mas olha que legal que é uma oportunidade de conscientização, né? É igual roupa de frio, né? Por exemplo, a gente estava falando aí de jacutinga, daquelas malhas, aí eu lembro que às vezes a minha esposa foi lá e comprou, fui na feira de malhas e comprei 5 malhas para você. E hoje... Ô, Edivaldo, desliga o microfone, por favor. Eu, por exemplo, pessoal, eu quase não utilizo blusa de malha, eu quase não sinto frio, né? Apesar de que agora tá no período de frio e tudo mais, mas às vezes eu uso aqui blusa de malha 2, 3 dias no ano, né? Então, acaba que eu falo assim, ok, mas muito obrigado, agradeço o presente, você não pode ser indelicado, né, Mariana? Né? Tem que trabalhar bem ainda mais que é da esposa, né? Ok, mas tem um processo desnecessário aqui que acaba que depois vai para doar, acaba sendo um processo de doação. Então, assim, gente, não é que a gente pensa de uma forma, porque a gente tem que tentar aliar uma eterna carência que a gente tem de quase tudo, porque a gente não tem salário condizente, a gente tem um monte de vontades e desejos, ok, mas nem por isso eu tenho que sair comprando, né, assim, deslocadamente para uma série de coisas que não necessariamente a gente vai precisar daquilo, né? É um pouco que a gente fala lá. Eu tenho colega meu, conhecidos meus, que trocam de celular todos os anos. Mas por quê? Não, porque agora está na moda o celular modelo tal. Mas qual que é a função de você mudar? Não, só para ficar bem na foto. Então, é isso que chama o consumo, que vai combater o consumo consciente. Não que você não tenha que mudar de celular, tem que comprar roupa, a questão não é essa, gente, mas a questão é quanto que é a quantidade, como é que é o interesse, como é que é o processo, efetivamente eu vou usar quantas vezes, eu não vou usar, só para status, então, peraí. Então, é esse questionamento
que esse capítulo final vem chamar a atenção aí, tá, gente? E é lá que ele vai apresentar o princípio dos 3 R's que vira 4, tá, gente? Que é ótimo, porque ele mostra um processo do trinômio reduzir, reutilizar, reciclar, e depois você tem a inclusão de mais um, que é o repensar, né? E que vem em primeiro lugar. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Tem gente que coloca como um discurso eco-chato, gente, mas ele não pode ser visto dessa forma. É um processo da gente começar mesmo a repensar as utilidades, né? Então, às vezes você vai comprar, tem gente que tem compulsão por comprar, vai num lugar, compra um monte de coisa mesmo, então aí vai ter que usar, né? Outro dia eu estava vendo lá e aí é até meio triste, tá, gente? Né? E é um comentário que o pessoal às vezes aproveita pelo fato de ser mulher, que já existe uma desigualdade de gênero, mas aí tinha uma advogada ali em São Paulo, em que ela estava triste com a pandemia, porque ela tem, eu não lembro se eram 500 pares de sapatos, 2.000 pares de sapatos, eu não lembro, gente, mas ela tem uma quantidade assim, mais ou menos assim, vamos por 500 pares de sapato, em que ela estava triste porque ela não estava podendo usar, né, todo dia algum dos pares de sapatos, estava lá parados os 500 pares de sapatos. Então, aí o pessoal ataca, né, pelo fato de ser mulher, aquela coisa toda, mas isso também tem muito homem que é assim, tá, gente? Que compra por impulso acaba tendo um processo. Tirando o processo, claro, né, da necessidade do sapato, ela não é uma centopeia que você vai precisar ter vários pares, né? Aí a questão tem que ter sapato? Claro que tem. Tem que ter variado, ainda mais para mulher, né, gente? Que mulheres, as próprias mulheres notam, né, os calçados das outras. O homem não liga muito não, mas mulher nota, fica olhando, fica um processo, mas tem que ter 500, né? Ou seja, se tivesse 30 pares, tudo bem, pelo menos um por dia, né, que você usa no mês, né? Mas aí 500 já passa um processo um pouco gritante demais. Aí eu acho que esse que é o processo da discussão aqui, né? Não que não tenha que ter, ok, mas qual que é a quantidade? Então vamos repensar o uso, né? A necessidade, é possível reduzir, né? É possível reutilizar, então você tem uma série de questões que você acaba impactando. E aí repensar, né, como ato de reflexão sobre atos de consumo mesmo, né? Gente, não é ser pão duro, é diferente, mas é usar, né, assim, saber comprar para usufruir, para experimentar e tudo mais. Que é o interessante o que essa pandemia tem feito. Várias pessoas, pelo fato de ficarem em casa, têm redescoberto assim, várias questões que às vezes não utilizavam ou usando plenamente. Nós temos professores na faculdade, gente, que tem uma cozinha high-tech totalmente montada, mas não sabe cozinhar e nunca usou a cozinha, né? Então, sabe, são coisas do tipo de discurso que acaba, você tem que ter uma casa montada e que tem que ter uma cozinha fenomenal. Para quê? Então, vamos lá. Então, repensar exatamente isso. Esses atos de reflexão, né, sobre os atos de consumo, os impactos que esse consumo vão provocar, tanto na economia quanto nas relações sociais e na natureza, né? Então, eu estou comprando para quê? É satisfação pessoal? Legal. Qual que é o critério da satisfação pessoal? Tem que ter quantos? Basta um, legal. Qual que é o impacto desse tipo de produto no descarte depois na natureza? Opa, então, compro ou não compro, né? Qual que é o tipo de uso ou não? Chega no ponto, por exemplo, que você tem embalagens de alguns produtos alimentícios que o plástico é biodegradável, né? E tem similares que não são. Então, acaba que você motiva assim, opa, se o preço é o mesmo, a diferença às vezes são centavos, deixa eu comprar algo aqui que eu sei que pelo menos o descarte depois ele vai ser mais biodegradável, vai provocar menos dano para a natureza. Então, repensar é isso. Reduzir a ideia de consumir menos produtos, né? Dar preferência, ou então dar preferência aos que vão gerar menos resíduos, ou que sejam duráveis. A própria questão... Oi, gente, alguém? Quem pode? Alguém quer participar? Não, é o microfone do Edivaldo que está fazendo barulho mesmo. Mas ele tá até já colocou no mudo aqui, tá legal. A própria questão, gente, está tendo uma mudança no perfil da produtividade, de você cada vez mais fazer produtos mais duráveis, né? Não só por uma exigência dos clientes, mas também uma questão de valorização do dinheiro, né? Ou seja, determinados produtos não dá para você ficar trocando sempre.
né? Então, acabam que ele tem um processo de durabilidade maior. No Brasil, é interessante que você já tem várias máquinas de lavar e passar, que o tempo de vida útil delas aumentou para 20 anos. Né? Antes era de 2, 3, 4 anos, depois foi para de 10 anos, você até acha ainda com garantia de 10 anos, mas já está tendo algumas linhas que estão saindo para de 20 anos. São mais caras? São mais caras. Mas você tem uma tecnologia que garante uma funcionalidade de um processo ali, né? Que é o que, gente? Lavar a roupa, né? E aquecer lá, lavar, e secar a roupa, ou seja, um processo, a própria máquina, mas que acaba tendo uma durabilidade melhor, numa série de economias, menos danos ao meio ambiente, um aproveitamento de água. Então, tem alguns discursos interessantes. Então, tem todo um processo aí de, né, repensar e acaba tendo um processo de reduzir mesmo essa quantidade de produtos. O reutilizar e o reaproveitamento mesmo. Aí você tem muito essa linha, a Natura tem muito disso, de adquirir o refil, né? Que você só troca o refil depois que você tem uma economia de embalagem, uma economia do tipo de plástico que é o refil e do tipo de plástico que é, né, do dispensador, por exemplo, do produto. Então você tem todo um processo que acaba tendo um impacto ambiental extremamente importante. E por último, o processo de reciclar, né, gente? Que é a própria ideia de transformar materiais, ou o uso dos materiais, né, para a produção de matérias-primas. Então, a latinha, por exemplo, cada vez mais teve uma mudança das latinhas, que antes eram folha de Flandres, exatamente porque era um material que ele ficava inerte, não era reaproveitado, e aí incorporaram o alumínio, é um pouco mais caro, teve um processo de mudança, mas que foi plenamente absorvido no Brasil, porque você tem todo um processo de catar latinha e depois trocar isso, e acaba que você recicla. E você cada vez menos se usa bauxita, né, que é a base do alumínio, né, para a produção de novos, porque a própria reciclagem já consegue preencher quase que 100%, né, do total que é utilizado, por exemplo, para confecção, para produção. Né? Então, olha como que é interessante o impacto que essa reciclagem tem nas minas de bauxita espalhadas no mundo, né? Em que você vai cada vez menos usar menos, depredar menos no meio ambiente, porque você está tendo um reaproveitamento, uma reciclagem maior. Né? Então, pessoal, todas as práticas levam à responsabilidade socioambiental, que é a nossa disciplina. Ela converge essa ideia de preservação do meio ambiente em favor não só da pessoa humana, né, né, nós, como também das próximas gerações. Então, a gente finaliza a nossa disciplina, o nosso livro-texto, né, finalizando aí o capítulo 4.4, né, fechando com esse tema que abriu a nossa primeira aulinha, né, que é esse processo da responsabilidade socioambiental, né, social e ambiental, os impactos que as empresas e nós, como pessoas, precisamos ter o tempo todo em relação a isso, e as decisões de um mundo melhor, né, gente? Não utópico, não essa coisa, né? Não pode ser uma coisa pesada também, tá, gente? Às vezes a gente fica assim, vou comprar determinado produto, mas eu tenho medo que isso vai provocar. Não, usa. É questão do consumo e do uso consciente. Estou comprando. Então, vamos comprar algo? É muito do... vou fazer uma compra então, definitiva de um produto que seja melhor, que seja um material mais bem feito e tal, para poder efetuar essa coisa da demanda exacerbada de vários produtos que vão ficar depois aí espalhados nos lixões. Então, essa disciplina, eu espero que ela tenha servido plenamente nesse processo de conscientização. É uma chamada de atenção. A gente viu hoje a matéria que tem uma política, né, de governo, e no caso, notadamente, do MEC, em ter conteúdos como esse em todas as esferas de educação. No ensino superior não seria diferente, e isso acaba permitindo aí um novo olhar, um novo enfoque do nosso papel, e eu espero que essa disciplina tenha ajudado demais vocês a ter uma conscientização maior sobre o nosso papel perante a sociedade, perante a economia e perante, principalmente, o meio ambiente, tá, pessoal? Então, agradeço demais a atenção de vocês, agradeço aí a participação, mesmo com essas aulas, né, dessa forma que ficou um pouco não prevista, né, gente, mas a gente conseguiu concluir plenamente com
a finalização do conteúdo. Eu acho que, assim, com toda a adaptação que a gente teve que fazer, né, eu falo que o ensino superior é tão dinâmico que até reaprender a usar tecnologia ou criar novos meios de ensinar, a gente acaba passando por isso, né? Eu acho que essa tem que ser um pouco da lição, né? Que 2020 seja um processo, a gente pensar muita resiliência, as novas adaptações para tudo que está aí, para a gente repensar mesmo e rediscutir mesmo o nosso papel perante tudo isso e como que a gente pode plenamente fazer desse um mundo melhor, né, gente? Então, agradeço demais. Vou fazer alguns informes sobre a provinha, tá, gente? Eu vou mandar para... ontem teve uma reunião com a coordenação, a Carolina, a coordenadora, a gente teve a reunião com ela ontem, o dia de administração foi terça, ou da Carol foi ontem, quarta. Ela levou algumas questões sobre alguns formatos de prova que alguns professores manifestaram. Eu me posicionei que eu prefiro a prova como foi, em que se encaminha com um prazo antes, as questões abertas, que isso serve. Eu achei que várias das respostas foram extremamente interessantes, houve uma certa nível, aí, uma melhora do nível de resposta em relação aos alunos de outros semestres ou de alguns trabalhos que se percebe. Eu acho que teve aluno que levou a sério, claro, tem aluno que não leva a sério, mas a maioria levou a sério e eu acho que foi bem interessante o resultado. Mas alguns professores questionaram pelo fato da pressa para corrigir, porque quando você tem questões muito abertas, realmente você demora mais. Então, a Carola ia ter uma reunião ontem ou hoje com a coordenadora acadêmica, e nós vamos ter uma devolutiva dela, se eu não me engano, era para ser hoje, se não foi hoje, vai ser amanhã. De qualquer forma, pessoal, qualquer que seja a decisão, uma coisa eu já combino com vocês, tá? A nossa prova para essa disciplina vai ser dia 18 de junho, que é a semana do dia 15 a 19, que é a semana das provas das disciplinas ditas presenciais, tá? Então, a nossa prova é dia 18. Na próxima aula, vocês têm que me entregar o trabalho lá da Agenda 2030, tá? Na próxima aula, gente, eu vou entregar para vocês, que é o primeiro dia, inclusive, das disciplinas interativas. Na próxima aula, eu vou entregar para vocês as questões abertas, no dia 4 mesmo, que eu lanço, porque eu também não posso lançar com muita antecedência. Eles pediram para lançar com pelo menos uma semana antes. Até isso vai ser discutido também nessa reunião. Mas parece que tudo indica que a gente vai ter autonomia em relação a isso. Então, de qualquer forma, eu vou mandar as questões abertas para vocês com 2 semanas antes do prazo. Qual que é a ideia? Eu não quero que vocês me entreguem no dia 18, não. Eu estou mandando com 2 semanas antes para vocês terem tempo de me entregarem antes, porque aí eu mantenho o processo de questões abertas e aí dá tempo de eu corrigir e lançar as notas no prazo. Parece que o prazo final é dia 20. Então, por exemplo, eu vou ter provas dia 19 e que eu tenho que entregar as notas dia 20. Então, eu vou antecipar essas questões, as questões abertas eu vou antecipar. Se tiver, como foi uma das propostas, a gente tem que ter questão aberta e fechada, a questão aberta ela vem antes, a fechada, a gente parece que vai ter que criar um formulário em que você entra, faz as questões no tempo programado, encerra e me entrega. Mas se puder optar apenas por questões abertas, eu vou mandar com 2 semanas de antecedência para vocês. Combinado? Combinado, senhor Rodrigo. Não combinado. E o senhor chegou a ver lá meu compilado lá no sistema? Você mandou no link, né? Mandei no sistema, isso. Ah, não, então ainda não vi, não. Eu vou ver, aliás, eu vi até as disciplinas de ontem, as de hoje eu não vi ainda, não. Vou ver até hoje, inclusive. Ah, certo. Porque eu fiz lá pelo sistema, lá pelo AVA, lá. Não, beleza. Joia. Bacana. Ô, Rodrigo, é até a próxima aula, né? Para entregar o compilado, que eu vou finalizar no final de semana. Não, o compilado, Camila, pode ser até o dia 18. Até dia 17. Sim. O compilado até o dia da nossa provinha. A Agenda 2030, que é aquele trabalho dos grupos, que tem aqueles 17 metas, lembra? Isso aí é para a próxima aula. Sim, não, beleza. Fechou. Tá? Agora, gente, porque o compilado, assim, ele é simples e tal, mas ele dá um trabalhinho, sim, tá? Mas não, aí o compilado o compilado é até o dia 18, né? Eu falo, seu Divaldo, que para valer 1000 pontos tem que dar um trabalhinho, né? Não, você tá doido, mas o trabalho foi demais, foi pouco, não trabalhinho, não, é trabalhão.
Valeu. E aí, pessoal, então a entrega do compilado dia 18, mas a do trabalho, eu vou até mandar isso, reforçar isso no grupo hoje, tá? Mas, e aí na próxima aula, gente, conforme for, eu apresento para vocês as questões abertas da prova, eu vou antecipar em 2 semanas, e na próxima aula, dia 4, coisa de 15 minutos, eu reúno, eu abro aqui no mesmo horário, comunico para vocês no grupo, gente, vou ficar hoje para discutir rapidamente sobre as questões, só para dar uma luz sobre as questões abertas, e aí depois eu libero vocês para as questões das provas. Vocês não têm até em período de prova interativa, né? Então, até para não atrapalhar vocês também na interativa, tá legal? Mas de qualquer forma a gente vai conversando isso no nosso grupo lá de WhatsApp. Combinado, pessoal? Combinado, Tá? professor. Combinado. Beleza, gente? Então tá. Então fica assim. De todo modo, eu agradeço muito a presença de vocês, a presença remota de vocês ao longo dessas nossas aulas. E eu espero que tenha valido super a pena essa disciplina e que ela venha valer muito ainda para vocês. Tá legal, gente? Tá joia, então, Rodrigo. Obrigado pela explanação, viu? Uma boa noite para todos vocês, então, viu, pessoal? Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite. Boa noite. Um abraço, gente. Até. Parabéns. Ô.